certo? A gente vai continuar com as definições aqui, né, e propriedade do produto interno, que é um produto entre vetores. A gente vê um pouco hoje a questão, como a gente faz para calcular ângulos entre vetores, com auxílio do produto interno, que de fato vem na definição dele de forma geométrica, e também outras propriedades dele ainda em relação ao produto escalar, né, ou interno entre dois vetores. Então, primeiro aqui, bora ver a questão da definição geométrica, né? Como é que ficaria, né, esse produto interno se a gente fosse olhar geometricamente. Bora tomar dois vetores, né, que saem da mesma origem aqui, então eu vou dizer que existem dois vetores. Um eu vou chamar aqui de U, certo? E o outro eu vou chamar de V, né? São dois vetores que têm a mesma origem aqui, né? Então a gente consegue determinar a soma entre eles, né? Entre esses dois vetores. Então vai ter um resultante. Deixar dessa cor aqui. Vetor resultante, né? Que vai sair daqui para cá, digamos, né? Que é uma forma de colocar. E esse cara aqui, por definição, vai ser quem, né? Ele vai ser U menos V, né? Depois você verifica, né? Que no caso vai ser a soma de U com o oposto do vetor de V, né? Se a gente for olhar isso, se respeitar a regra da soma entre dois vetores. Tá, então o que a gente tem aqui, né? A gente formou uma região, é um triângulo aí. E a gente sabe que quando duas semirretas ou retas, né, coincidem ou partem de uma mesma origem, significa que entre eles há um ângulo, aqui nesse caso chamar de θ aí, esse ângulo entre os vetores, certo? Tá, então daqui a gente vai ter que lembrar um pouco a lei dos cossenos, né? Que calcula o lado de um triângulo, dado dois ângulos e um ângulo, dois lados e um ângulo, certo? Mas no final das contas, isso aqui vai resultar no seguinte resultado, né? A gente vai ter que o produto vetorial, melhor, o produto escalar entre U e V vai ser dado como a norma de U vezes a norma do V vezes o cosseno do ângulo que é dado entre os dois vetores. Então, a ideia é o seguinte, que o produto escalar ou produto interno dos vetores não nulos, claro, ele vai ser igual ao produto desses módulos aqui, né, dos dois vetores, pelo cosseno do ângulo formado entre eles, né, certo? Então isso é uma forma de determinar tanto o ângulo entre os vetores, como também, se você tiver o ângulo, consegue determinar, digamos, o tamanho desses vetores aí, utilizando o produto interno entre eles. Então, bora fazer um exemplo aqui para ver como é que fica. Entre dois vetores aí, como é que pode ser dado essa operação. Então, aqui, vou fazer um exemplo tal que eu vou ter um módulo dos vetores, o módulo de U igual a 2 e o módulo de V vai ser igual a 3 e o ângulo entre eles é 2π sobre 3, né? Que é igual a 120 graus, certo? Então, bora ver como é que fica o produto interno, o escalar entre eles, dado esses três parâmetros aí. Então, o produto interno de U com V, né? Sendo que vai ser o número. Por definição aqui é o módulo de U, no caso aqui é 2, vezes o módulo do V, que é 3, vezes o cosseno do ângulo aí, que é 2π sobre 3, certo? Isso aqui vai ficar 6 vezes o cosseno de 2π sobre 3. Nesse caso aqui, o cosseno de 2π sobre 3 ele é menos 1 sobre 2. Então aqui vai ficar 6 vezes menos 1 sobre 2. Então nesse caso aqui vai ficar menos 3. Então o produto interno entre esses dois vetores aí é menos 3, certo? Por outro lado, né, como eu falei, a gente pode também esboçar o ângulo, né, entre dois vetores utilizando essa expressão aqui. Então você vai fazer, você vai isolar aqui o cosseno do ângulo. Então a gente viu que o produto internado, né, pelo produto dos seus módulos ou normas vezes o cosseno do ângulo. Então, se eu isolar o cosseno,
Isso aqui vai me dar uma razão, né? Entre aqui ficará o escalar V, né? Que é o produto escalar ou interno, dividido pela norma de U vezes a norma de V. Ou ainda, né, pode aparecer com outra notação em alguns livros. Pode aparecer como dessa forma aqui. O módulo de U vezes módulo de V, certo? Aí o que acontece? Você vai calcular isso aqui, você vai encontrar na verdade o cosseno do ângulo. E para você encontrar o ângulo, tá? Então, relembrando aqui uma definição, que, por exemplo, dado x é igual ao cosseno do ângulo θ, se eu quero saber o ângulo, o θ, eu preciso calcular a função inversa, que no caso seria o arco cosseno. Então, a gente vai ter que o arco cosseno de x vai ser igual ao nosso θ, certo? Outra definição importante em relação aí quando é que dois vetores, né, vão ser ortogonais, tá? Então, qual é a ideia de ortogonalidade aqui, né? Eu vou traçar dois vetores, tá? Acho que o ângulo entre eles vai ser 90 graus. Então, eu vou ter aqui um vetor, digamos aqui, da seguinte forma aqui. Pode ser que eles vão sair da mesma origem. Então, esse aqui é um vetor. E vou pegar outro vetor também saindo aqui dessa forma. De fato, o ângulo entre eles vai ser um ângulo de 90 graus, certo? Esse cara aqui eu vou chamar de U e aqui eu vou chamar de V. Então, geometricamente, a gente tem aí que os ângulos são ortogonais, ou seja, o ângulo entre eles é 90 graus. A gente pode colocar a seguinte notação aqui, né? V ortogonal a U. Só que a gente também pode mostrar isso algebricamente. Pode calcular o ângulo e provar que esse cara aí é 90 graus. Então, eu tenho que U vezes V, né? Produto escalar é igual ao módulo de U vezes o módulo do V vezes o cosseno de 90 graus. Isso aqui vai me dar o módulo do U vezes o módulo do V. A gente conhece o cosseno de 90 graus, né? Que ele é zero. Então isso aqui significa que ele é zero, independente de quem seja o tamanho dos vetores, certo? Então, o que acontece, né? A gente pode definir aqui que dois vetores eles são ortogonais se somente se o produto entre eles é zero. Então, é uma definição. Então, U é ortogonal a V, né? Se somente se o produto escalar entre eles é zero. Então, quando você pega dois vetores, multiplica, faz, né, o produto escalar entre eles, se for igual a zero, significa que eles fazem um 90 graus entre eles dois, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Que é o seguinte, né? Eu vou pegar um vetor U, vou pegar com três dimensões, né? Com três, na verdade, com três componentes, também vai fazer. Você pode fazer da mesma forma com dois componentes. 1, menos 2 e 3. E um vetor V aqui com as componentes 4, 5 e 2. Então eu quero mostrar, né, que esses caras são ortogonais. Então vou fazer o produto entre eles aqui. Caso for igual a zero, significa que o ângulo entre eles é de 90 graus. Então aqui é 1 menos 2
3 vezes 4, 5, 2. No caso aqui o produto é você multiplicar componente a componente com expoente. Então aqui é 1 vezes 4 mais menos 2 vezes 5 mais 3 vezes 2. Aqui é 4 menos 10 mais 6. De fato, esse cara aqui é zero. Então significa que o ângulo entre esses dois vetores aqui que estão no R3, né? No espaço, é de 90 graus entre eles, certo? Apesar de que a gente vai ter lá que um vetor e vai ter no mínimo três ângulos, né? A gente pode observar aí no espaço, né? É, um vetor é dado, né? No espaço ele vai ter três ângulos correspondentes aos três eixos aí formados, né? Com as suas semi-retas. Vamos fazer outro exemplo agora, ver, né? Quando o produto for diferente de zero, significa que o ângulo entre eles não é 90 graus, certo? Então, bora pegar dois vetores aqui. Vou pegar também três dimensões, 4, e ver componentes menos 1, 2 e 2, certo? Eu vou fazer o produto entre eles, né? Então aqui vai ser 4, menos 2, 2. Aqui será, fazer o produto vai ficar menos mais 2 mais 8. Logo esse cara aqui, ele será 9. Então o 9 aí é o produto escalar entre os dois vetores, que de fato é diferente de zero. Então significa que o ângulo entre eles não é 90 graus. A gente pode determinar esse ângulo, né, para estimar ele aproximadamente aí, usando lá a nossa formulação. Então o cosseno do ângulo entre eles é dado por quê, né? É o produto interno entre eles aqui, né? Então o escalar V dividido pela norma de U vezes a norma do V, certo? Aqui a gente já calculou esse produto interno, a gente viu que é 9, né? Então aqui 9 dividido, e eu não sei quem é ainda o módulo do U e o módulo do V, né? A gente pode determinar. Então bora fazer isso separadamente, depois só vai substituir aqui. Então, o módulo do U, a gente viu por definição, né, que a norma euclidiana, uma das formas de calcular, é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Nesse caso aqui ficará 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui a gente tira a raiz quadrada dessa expressão. Logo, isso aqui é a raiz quadrada. A gente vai fazer a operação aqui, vai ficar 2 com 16, ficará 18, né? Isso aqui é 3 raiz de 2, certo? Por outro lado, eu preciso também determinar a norma do vetor V. É o mesmo processo, raiz quadrada das componentes ao quadrado aí. E nesse caso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui também eu vou tirar a raiz quadrada dessa expressão. Isso aqui vai me dar a raiz quadrada. Fazendo as operações aqui, ficará 4, 8 com 9. Então aqui ficará 3, certo? Nada fica mais ou menos 3, mas pelo fato de estar trabalhando com medida aí, né? Ficará 3 positivo. Então vou substituir aqui na minha expressão que envolve o cosseno. Então vou ter o seguinte: o cosseno de θ é 9 dividido para 3 raiz de 2 vezes 3. Isso aqui me dará 1 sobre raiz de 2, ou, se a gente racionalizar, ficará raiz de 2 sobre 2, certo? E nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que o cosseno do ângulo θ corresponde a 2 raiz de 2. Eu quero saber, na verdade, quem é o ângulo, né? Então, significa que o arco, que é a função inversa, cosseno de raiz de 2 sobre 2,
é igual ao nosso θ. E a pergunta é, né, qual é o ângulo tal que o cosseno ele é 2 raiz de 2 aí positivo para esse valor. Então já vai ter o seguinte, que esse aqui é verdade, se somente se o nosso θ ele é 45 graus, né? Então esse valor aí do ângulo entre os dois vetores. Certo? Outra definição também que a gente pode ver que a gente pode estar utilizando o produto interno entre os vetores é verificar a questão da projeção ortogonal entre dois vetores. Então bora imaginar o seguinte, bora imaginar que eu vou dar dois vetores aqui. Então vai ter esse vetor. Eu vou traçar outro vetor aqui que vai sair da mesma origem aqui, certo? E eu consigo fazer, chamar de U, esse vetor aqui, e aqui embaixo chamado vetor V. Eu consigo fazer uma projeção ortogonal desse vetor U sobre o vetor V perpendicularmente aqui, ó. Então vai sair um segmento daqui até o vetor V. De tal forma que o ângulo formado aí por esses projeção é 90 graus. Aqui é. Então eu quero saber justamente quem é o vetor, né? Vai ter um ângulo aqui que ele vai ser a projeção do vetor U sobre o vetor V. Então, uma notação seria o seguinte, né? Que a projeção de U sobre o vetor V. Nesse caso aqui, ele vai gerar um terceiro vetor, chamado aqui de W. Certo? Então, como é que calcula essa projeção aí entre os dois vetores? Vai se dar o seguinte: a projeção do vetor U sobre o vetor V vai ser dado como ele. Perceba o seguinte, que ele é um vetor. Então, na verdade, ele está pegando o vetor V, que é o vetor original, e está, pelo nosso desenho aqui, está encurtando ele, né? Está pegando o vetor menor. Então, ele é um vetor paralelo ao vetor V. Então, nesse caso aqui, ele vai ser o seguinte: ele vai ser V vezes um valor, uma constante, digamos assim. E essa constante vai ser o seguinte: ele vai ser dado aqui pela razão entre os dois componentes envolvidos, que vai ser o produto escalar de U com V dividido pelo módulo do V ou V vezes V. Então, esse bolo aqui ele será como se fosse uma constante para a gente, K. E de fato, a gente for olhar, esse cara aqui vai gerar uma coisa da forma K vezes V, né? Que é um vetor paralelo ao vetor V, certo? Vai estar em cima, vai estar em cima de V, mas ele vai ser a projeção do vetor U sobre o vetor V, certo? Então, bora ver como é que fica a questão aí da projeção do vetor sobre outro, né? Então, vou pegar dois vetores aqui, um vetor U de componentes 2, 3 e 4 e um vetor V componentes 1, menos 1 e 0, certo? Então eu quero saber aí quem é a projeção do vetor U sobre o vetor V. Então para isso eu vou usar essa expressão, né? Primeiro eu preciso calcular o produto interno entre eles. Então U vezes V, 2, 3, 4, 1, menos 1, 0. Isso aqui me dará 2 menos 3
mais zero, logo esse cara aqui ficará menos 1, certo? Além disso, eu preciso também calcular o produto, né, de V com V, que de fato vai ser V, a normativa V ao quadrado, como a gente viu lá nas propriedades do produto escalar. Então aqui vai me dar as componentes ao quadrado, vai ficar de V, ali ficará 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Logo, esse cara aqui é igual a 2. Então, a gente consegue já determinar a projeção do vetor U sobre o vetor V, que é dado como vetor V, né, vezes aqui a constante. Eu vou colocar aqui a constante na frente, né, para ficar melhor entendido, que é menos 1 dividido para 2 vezes o vetor V. Então, aqui é menos 1 para 2. O vetor V é dado como componente de 1, menos 1 e 0. E aqui é a multiplicação de um escalar por um vetor. Então, você vai multiplicar, vai gerar aqui um número. Então, vai ficar menos meio vezes 1, né? Menos meio vezes menos 1 dará meio, e aqui fica 0. Então, esse cara aqui, ele é um vetor, posso chamar de W. Ele é a projeção, né, do vetor U sobre o vetor V, né, uma projeção ortogonal aí.